O que é a memória RAM? Memória RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é um hardware interno de armazenamento temporário do computador, smartphone, smart TV, videogames, entre outros dispositivos eletrônicos. É considerada a memória principal de um dispositivo, usada para armazenar os dados em processamento. É uma memória volátil de leitura e escrita, ou seja, é temporária e permite a gravação e leitura de dados para o uso imediato. Tudo que está em execução, como navegador de internet, aplicativos, e-mails, jogos, depende dela para funcionar de forma rápida e eficiente. Sem a RAM, as informações teriam que ser buscadas diretamente lá no disco rígido, que é o HD ou SSD, o que tornaria o processo de 20 a 100 vezes mais lento. Como que funciona a memória RAM? A RAM funciona assim. Quando precisamos abrir algum documento salvo, o aparelho, seja ele um computador, um smartphone, entre outros, busca as informações no disco rígido, onde ficam armazenadas. Os dados são copiados para a RAM e permitem que o conteúdo seja acessado rapidamente, caso feche o documento e o abra novamente. Ao desligar o computador ou outro dispositivo, os dados eles desaparecem da RAM, sendo arquivados em espaços de armazenamento a longo prazo, como o HD e o SSD. A analogia da mesa e do armário costuma ser utilizada para explicar como funciona a memória RAM. O armário seria o HD ou o SSD, onde arquivamos nossos documentos, aplicativos e programas. Já a mesa seria a memória RAM. Quando estamos trabalhando, deixamos todo o material necessário espalhado sobre a mesa, a fim de dar agilidade e facilitar o nosso trabalho, não é mesmo? A mesa cumpre a função semelhante à da memória RAM. Ao final do dia, voltamos lá na mesa, guardamos o material e armazenamos lá no armário, que seria o HD ou SSD. Os tipos de memória RAM. Existem dois tipos básicos de memória RAM, a SRAM e a DRAM. Memória SRAM, que é Static Random Access Memory, ou memória estática de acesso aleatório. É uma RAM que armazena dados de maneira estática e com fluxo de energia constante. Costuma ser mais rápida e consumir menos energia que o tipo DRAM. Em contrapartida, sua capacidade de armazenamento é menor e, por ter uma estrutura mais complexa, é mais cara de produzir. A memória DRAM, Dynamic Random Access Memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório, é a RAM com maior capacidade de armazenamento e, para tanto, precisa de atualizações constantes. Por ser mais barata de produzir, tornou-se o tipo de RAM mais comum nos dispositivos eletrônicos. E existem três tipos de RAM, de DRAM. A DDR, que é a Double Data Rate, ou taxa dupla de transferência. É o tipo mais comum de RAM utilizado nos dispositivos eletrônicos atuais. GDDR, Graphics Double Data Rate, ou taxa dupla de transferência gráfica. É a memória gráfica específica para as placas de vídeo. A SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório síncrona. Antecessora das DDRs, eram muito utilizadas nos computadores antigos, como nas primeiras versões do Pentium, por exemplo. Por isso mesmo é muito difícil de encontrá-las atualmente. E qual o tamanho ideal da memória RAM? A resposta é: depende do perfil do usuário. Se você costuma executar programas que requerem muita memória ou se ocupa de muitas tarefas ao mesmo tempo, é provável que você precise de uma RAM maior. Hoje em dia, um computador, para ter um funcionamento adequado para qualquer tipo de trabalho, precisa ter no mínimo 8 GB de RAM. E continuando lá com a nossa analogia da mesa, há mesas pequenas e mesas grandes. E o mesmo acontece com a memória RAM. Há jogos de computadores menos elaborados que requisitam 1 GB de RAM ou nem isso. Um jogo com esse requisito mínimo roda em praticamente qualquer computador. Mas, se você quiser editar um vídeo ou jogar os games mais modernos e sofisticados, então convém 16 GB de RAM, já que você precisará de mais espaço de armazenamento temporário para executar as tarefas tão pesadas. Uma coisa que acontece bastante no nosso dia a dia, quando estamos empenhados em diversas tarefas simultâneas, é deixar várias abas abertas no navegador de internet. 20 abas abertas no navegador podem comprometer sua RAM em mais ou menos 2 GB, tá? Assim, é possível dizer que a RAM está diretamente relacionada à rapidez da sua máquina. Quanto mais RAM ela tiver, mais agilmente executará suas tarefas.
Por outro lado, pouca RAM ou uma RAM cheia de lixo e programas desnecessários pode significar baixo desempenho e até travar o seu computador em horas inadequadas. Deu para entender aí um pouco sobre o que é a memória RAM e como ela funciona e quando utilizar e a quantidade? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários que nós explicamos o que faltou aí para vocês. Se vocês quiserem complementar o nosso assunto também, fiquem à vontade. Até o próximo vídeo, muito obrigado!